dos direitos individuais. Ele tem um posicionamento humanista muito claro, que é diferente, são posições diferentes. Há ministros, isso não estou falando necessariamente dessa composição, mas é um posicionamento que o magistrado pode adotar perante a doutrina jurídica, perante as leis. Alguns têm um posicionamento no sentido de que a aplicação da lei é algo que pode preceder, ou que deveria preceder, o ponto de vista do indivíduo, que a aplicação da lei tem que ser absoluta em detrimento, em algumas situações, dos direitos individuais. Então, são posicionamentos que são discutidos no meio acadêmico, inclusive, de uma maneira muito forte. É verdade. Inclusive, é muito bonito você perceber uma carreira longa, como a dele, e que se iniciou no Ministério Público como estagiário. Então, é até um incentivo para as pessoas que hoje atuam nessa fase do estágio, de perceber que um ministro do Supremo já foi um estagiário do Ministério Público, ou poderia ter sido de qualquer outro órgão do Judiciário, mas como o início da carreira dele foi no Ministério Público como promotor de justiça, então você percebe que uma carreira se inicia realmente na base, né, do estágio, a pessoa vai aprendendo, e o ministro Celso de Mello, ele é um professor. Na verdade, toda vez que ele fala no plenário, a gente pode retirar dali inúmeros princípios que ele defende com veemência, e ele tem um conhecimento vastíssimo em qualquer área do direito, principalmente quando ele vai se manifestar sobre direito internacional, que é o que eu já percebi. Ele tem assim, conhecimentos históricos grandes, e até o próprio Procurador da República se manifestou nesse sentido, que o ministro Celso de Mello, quando ele menciona, ele tem a capacidade e a memória de mencionar julgamentos que aconteceram no início da década passada, por exemplo, como se fosse um julgamento da semana passada. Então ele tem essa memória e esse conhecimento vasto que faz com que todos os dias, quando ele se manifesta, a gente venha aprender mais e mais. Nesse sentido, ele é um historiador nato, ele conhece coisas a respeito da história do Supremo Tribunal Federal. Qualquer elemento, ele é consultado com uma certa constância, porque ele tem todos esses elementos, organizou diversos trabalhos, inclusive na página do Supremo existia, não sei realmente como é que está na fase atual, um trabalho de resgate justamente de processos históricos, um conhecimento muito grande. Como eu disse, ele é um historiador nato, é uma outra característica. E como você disse, isso foi apontado no discurso feito pelo Procurador-Geral da República. Isso porque depois do ministro Gilmar Mendes foram feitos discursos em homenagem ao ministro pelo representante do Ministério Público e pela representante da Advocacia Geral da União. Na sequência, foi a vez do próprio ministro Celso de Mello se manifestar, como é de praxe, como é tradicional. Nós vamos rever trechos do discurso do próprio homenageado, o ministro Celso de Mello. A investidura como juiz do Supremo Tribunal Federal representou para mim o momento culminante de uma jornada que iniciei no Ministério Público do Estado de São Paulo, em 1968, ainda como estagiário dessa magnífica instituição, cujas atribuições, já como promotor de justiça, tive a honra de desempenhar nessa condição de promotor de justiça ao longo de quase 20 anos de permanente atuação. Devo reconhecer, senhor presidente, que os 20 anos passados no Supremo Tribunal Federal têm representado, para mim, a expressão de um processo de contínuo aprendizado, que se renova diariamente, ano após ano, com as valiosas lições que extraio sempre, dos luminosos e magníficos votos proferidos pelos eminentes ministros desta Corte, dos ricos e substanciosos pronunciamentos da douta Procuradoria-Geral da República e da Advocacia Geral da União, e das preciosas intervenções e brilhantes postulações produzidas pelos ilustres advogados que atuam perante esta Corte Suprema. Posso dizer, senhor presidente, como certa vez o disse, neste tribunal, o saudoso e eminente ministro Carlos Madeira, despedindo-se deste augusto tribunal. Posso dizer com ele que também guardo dos dias que tenho servido a esta Corte Suprema a nítida visão
dos pilares da sua grandeza, construída com a cultura, a integridade e a dignidade dos seus membros, provados no diário desafio das questões que a eles são submetidas. Não desconheço, de outro lado, senhor presidente, o altíssimo significado que tem para a vida deste país e para a vida de seus cidadãos o Supremo Tribunal Federal, cuja trajetória institucional permite identificá-lo em sua condição de ator e de protagonista relevante com os momentos históricos mais expressivos de nossa experiência republicana. Esta Suprema Corte, senhor presidente, esta Suprema Corte é o espaço, por excelência, no qual floresce, em solo historicamente fértil, o espírito da liberdade, representando, por isso mesmo, a presença do Supremo Tribunal Federal, um veto permanente, severo e impessoal ao abuso da autoridade, ao abuso de autoridade, ao arbítrio do poder e à prepotência do Estado. Ressoam ainda, senhor presidente, no plenário desse Supremo Tribunal Federal, as palavras e as decisões de seus juízes de ontem e de hoje, vibrantes e plenas de significação na defesa de que esta alta corte jamais desertou dos direitos básicos dos cidadãos, quando em conflito com os excessos governamentais ou com a arrogância autoritária daqueles que transgridem as suas prerrogativas e ultrapassam os limites impostos aos detentores do poder. Bem, esses foram alguns trechos do discurso do ministro Celso de Mello, na homenagem que aconteceu no plenário. Vale lembrar também que, como parte dessa comemoração pelas 2 décadas do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, foi montada uma exposição que inaugurou, inclusive, um novo espaço cultural aqui no prédio do Supremo Tribunal Federal, que é o corredor do tapete vermelho, que dá acesso, que faz a ligação entre o anexo 1 do Supremo Tribunal Federal e o edifício sede, ou seja, exatamente onde está localizado o plenário. Houve uma reforma, colocado um espaço para a colocação de exposições, e a primeira exposição é exatamente com fotografia, material, livros relacionados aos 20 anos do ministro Celso de Mello. Ali eu vou fazer até uma observação, porque isso vale agora exatamente para este período do mês de agosto. Porque essa observação? É comum que nós tenhamos reprises dos principais programas durante o ano, e é claro que se o telespectador estiver assistindo o programa em uma reprise no mês de dezembro, então durante o mês de janeiro, então isso será uma referência no tempo agora para este período em que se comemoram os 20 anos do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, agora nesse período do mês de agosto de 2009. Lídia, nós temos a sessão de julgamentos, que começou logo depois da sessão plenária, em que foram julgados alguns processos, e também teremos os destaques da quinta-feira. E no próximo bloco vamos conferir. Plenário decide que a pensão de viúvas de magistrados de Santa Catarina não pode ser vinculada à remuneração de parlamentares. O Síntese volta logo depois do intervalo. Síntese está de volta. Após os discursos em homenagem ao ministro Celso de Mello pelos 20 anos do Supremo Tribunal Federal, como vimos no primeiro bloco do programa de hoje, começou a sessão de julgamentos propriamente dita. O primeiro pregão veio com uma curiosidade. Foi chamado o primeiro processo, mas havia uma ligação dele com outro processo, gerando uma mudança neste pregão. Os 2 processos envolvidos neste debate foram os seguintes: recurso extraordinário 573.540, relator ministro Gilmar Mendes, Estado de Minas Gerais e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas, versus Cassiano Ricardo Campos Fardim. O recurso extraordinário contestou uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão foi no sentido de, quando julgou-se um mandado de segurança que foi impetrado pelos recorridos, reconheceu
a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição para custeio da assistência médico-hospitalar, no fundamento de que a saúde é um direito